Olá, gente, boa noite. Tudo bem? Vamos esperar um pouquinho para esperar o TikTok informar as pessoas que eu tô por aqui. Hoje a gente vai falar de uma coisinha bem íntima, né? E muito importante para relacionamentos. Então eu espero que vocês compareçam aí e façam perguntas pra gente poder falar um pouquinho a respeito, vocês entenderem, né? Como é que a sexualidade é tão importante no relacionamento? Por que ela faz tanta diferença? E, evidentemente, que a gente precisa começar entendendo que... Olá, gente, boa noite para quem estiver chegando. A gente tem que entender a primeira coisa aqui. Sexualidade é completamente diferente de genitalidade. Então, quando eu falo que a sexualidade ela é importante num relacionamento, eu não estou falando do fato de você e o seu namorado, marido, esposa, namorada, não importa aqui qual tipo de relacionamento que você tem, a quantidade de relações sexuais que vocês têm numa semana, por exemplo. Não é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar da importância da conexão e o que a sexualidade representa na vida de um adulto, tá? Então, a gente vai começar diferenciando sexualidade e genitalidade. O que um representa o que o outro representa. Genitalidade significa simplesmente eu vou lá, transei, né? Lavou, tá novo, né? Tô aí exercendo minha sexualidade de uma forma equivocada, né? É genital com genital. Ela não tá ligada à conexão. Então, a genitalidade eu posso exercer ela desde novinha. Olá, gente, boa noite para quem estiver chegando. Ou eu posso escolher, né, evidentemente, ser mais seletivo. E a genitalidade não é que tem alguma coisa errada na genitalidade, mas ela não traz nenhum tipo de conexão. E pra gente na psicanálise, né, a gente define bem isso entre genitalidade e sexualidade, porque a sexualidade é o que vai gerar conexão de um casal. Então, não é o ato em si, mas todo o que envolve a sexualidade é que faz com que o casal crie um laço, né, uma parceria. Então a sexualidade, ela tá ligada à conexão, ela tá ligada à parceria sim, e ela tá ligada também à intimidade. Quando a gente consegue alcançar esse nível dentro de um relacionamento, aí sim a gente consegue se comportar, né, e geralmente a gente tá aqui lidando de adulto para adulto. Então, sinais simples de que talvez você esteja exercendo a sua sexualidade de uma forma equivocada no relacionamento. A gente usa o sexo para de repente fazer as fases, né? Quem nunca fez isso? Ou a gente entende que a principal conexão que a gente tem com o outro é por conta do sexo. E esse aqui são dois equívocos muito comuns, né? Eu uso ele como sexo como solução de problema, ou a minha principal ligação com o outro é a sexualidade, que no caso seria a genitalidade, né? Não seria uma conexão tão profunda assim. Então são dois erros muito simples que, claro, a forma como a cultura mostra pra gente a sexualidade e os relacionamentos fazem que a gente acreditar que o caminho verdadeiramente é esse, né? Quando a gente estuda e a gente aprofunda os estudos tanto em sexualidade como em relacionamento, em psicanálise, enfim, e outras, né, várias outras temáticas que eu estudo, né, regularmente e aplico nos meus processos terapêuticos, é que eu percebo que a maioria das pessoas não entendem muito bem essa conexão. E essa conexão, para existir essa conexão no relacionamento, e a gente está falando de dois relacionamentos adultos, a gente precisa, primeiro, conseguir estar na nossa dimensão adulta. Por quê? Eu sempre falo aqui, para quem me conhece ou para quem tá me vendo pela primeira vez, eu falo muito sobre a figura da criança interior, né? A maioria das vezes, o que a gente faz? A gente sofre várias experiências na vida infantil que causam traumas, né? E aqui, lembrando que trauma não precisa ser algo extremamente trágico ou violento ou muito grande para isso ficar registrado na vida de uma criança, gerar uma falta, né? Coisas simples do dia a dia, dependendo da intensidade e frequência com que acontecem, geram essa falta e a criança vai para a vida adulta carregando essas dores às vezes de forma inconsciente. O que é o mais comum a gente fazer? A gente encontra alguém e de certa forma, de forma inconsciente, a gente projeta nessas pessoas nosso pai ou a nossa mãe. E vai reviver esses traumas, né? A dinâmica que o relacionamento vai gerar vai trazer uma série de traumas pra gente, né? Que vai aparecer um monte de coisa. E a gente geralmente atribui ao outro, né? O outro que não gosta de mim, o outro que não foi bacana, o outro que não fez tal coisa, o outro que deixou a desejar, o outro que não me ama o suficiente, o outro que fez tal coisa, o outro que me traiu, o outro que fez isso e tal. E a gente esquece de olhar que a gente está envolvida nessa dinâmica. Com a sexualidade, gente, é a mesma coisa, né? A gente, às vezes, atendo muitas mulheres, posso dizer que 95% dos meus pacientes são mulheres,
E quando chegam com queixa com relação à sexualidade, são sempre questões relacionadas a ele não me deseja mais ou ela não me deseja mais, porque aqui pra mim não importa tal gênero com quem você se relaciona, e sim como é que é a conexão de vocês, a dinâmica da relação de vocês. Então, o outro não me deseja mais, o sexo já não é legal, acredito que deve estar com outra pessoa, ou o desejo acabou, ou nós viramos irmãos, ou enfim, sempre questões relacionadas a isso. Fato é que se você está num relacionamento amoroso, afetivo, e que isso é uma parte importante da sua vida, a sexualidade é uma das bases do relacionamento, sim. E aí mil pessoas vão me questionar e vão falar, não é a parceria, é a amizade, é isso, é aquilo, é tal coisa. Gente, quando a gente olha para um relacionamento em que a base dele, né, não existe essa conexão, essa união que só um casal tem, né? Só um casal tem esse tipo de união. E é isso que gera uma outra vida, né? Isso que cria uma outra vida. A união desse casal. Se não existe essa ligação, pode contar que vocês vão sair do lugar. E o que eu quero dizer com esse sair do lugar? É simples, né? O sair do lugar, ele significa dizer que em algum ponto da relação vocês se perdem, né? Porque a conexão, essa conexão e esse desejo, essa atração que uniu vocês em algum momento, ela vai se perder. Quando ela se perder, é provável que alguém vai começar a fazer o lugar de mãe, ou o lugar de pai, ou vai se comportar como filha, vai se comportar como filho. E quando vocês saem do lugar, geralmente o que vai sobrar, não que não seja importante, né? Mas é somente outro tipo de conexão. É amizade, é tratar o outro como filha, como irmão, como algo desse gênero. E é aí que os relacionamentos começam a se perder, né? Boa noite, gente, para quem estiver chegando, tudo bem? Muitas vezes o que acontece, que é bem interessante nas dinâmicas, e toda vez que eu tô tratando alguém que chega até mim por questões de relacionamento, eu encontro essa dinâmica inconsciente. E aí eu uso algumas ferramentas para mostrar isso para as pessoas. A pessoa tá fora do lugar. E geralmente ela tá na posição de criança, ou seja, ela ainda de certa forma está vinculada a alguma dor relacionado aos seus pais. Então, eu vim para esse relacionamento já com uma sensação muito grande, por exemplo, de abandono, né? De que minha mãe não me via, ela não me olhava, eu chego nesse relacionamento, me sinto acolhida, a sexualidade funciona, de certa forma, aqui no relacionamento. Com o tempo a gente vai se perdendo. Esse com o tempo que todo mundo menciona, evidentemente que a gente não é bobo, e a gente sabe que a paixão, ela dura cerca de 18 a 30 meses, né? Então, aquela coisa louca que a gente sente borboleta no estômago, fica ansioso para ver o outro, enfim, tá sempre em busca de estar com a pessoa, faz um monte de loucura, qualquer bobagem para estar com o outro. Essa fase acaba. E aqui eu tô falando de circuitaria cerebral, né? Eu tô falando de dado científico. Essa fase, ela acaba, ela demora um tempo. Então, não existe uma construção desse relacionamento nesse tempo e depois disso, né, essa paixão acaba, evidentemente que a atração física vai diminuir também, né? É claro que tem a rotina, tem trabalho, filhos, tem uma série de coisas que vão atrapalhar essa sexualidade, né? Vão deixar, ela vai ficar num segundo plano. Mas é importante prestar atenção nisso, porque se a gente se perde do outro, nessa conexão única que a sexualidade traz, e ela mexe, tá provado, né, gente, cientificamente, que altera a quantidade de estresse, né? Ela baixa o cortisol, ela libera uma série de neurotransmissores. Então a sexualidade, ela ainda traz muitas coisas positivas para o corpo. É uma necessidade, a gente tem hormônios, por isso a gente tem libido, enfim. Então tem uma outra série que eu podia até trazer aqui, mas são dados, né, para 11 horas da noite, eu não acho que pode ser tão interessante. Eu quero que vocês entendam o valor dessa conexão, para atentar para isso no relacionamento de vocês e não deixar isso se perder. Porque toda vez que eu encontro um casal que se desconectou, ou que está se separando, ou que apareceu uma terceira pessoa no meio, que aconteceu alguma coisa de errada nessa dinâmica do casal, eu encontro problemas na sexualidade, né? Então isso é prática clínica, isso é também dado, né, de várias pesquisas que mostram pra gente qual é o valor da sexualidade no relacionamento. Então, mais uma vez aqui, não é a quantidade de vezes que vocês têm relações por semana que vai mudar a conexão de vocês, o que vai garantir que o outro vai ficar do seu lado. É a intimidade e a conexão que isso gera que vai ajudar o casal a ter uma vida mais longa, né? Assim, uma vida juntas mais longa, uma vida saudável e feliz mais longa. Então, tem uma importância muito grande. Tem pessoas que não conseguem abordar isso
com o outro. Tem pessoas que têm uma série de traumas infantis que não olham para isso, que reprime isso, né? Eu posso dizer que 80% das pessoas que vêm fazer terapia comigo foram abusadas de alguma forma, e a gente precisa olhar para isso. Quando existe um caso de abuso na família, geralmente, quando a gente procura, tem mais casos assim na família. Então é importante sim a gente olhar para isso, entender o que foi que aconteceu, onde foi que você se castrou, né? Eu acabei de fazer um vídeo sobre isso, o que as meninas ouvem que muitas vezes castram a sexualidade. Como é que a sexualidade era na sua família, né? O que ela representava? Era algo sujo? Era algo que ninguém falava? Era um tabu? Era algo proibido? Era algo que te intimidavam, né? Quando você demonstrava algum desejo, afinal de contas, gente, uma criança, ela começa a expressar, né, ter sensação na genitália por volta dos 4, 5 aninhos, que é quando a baía de melina, que é uma capinha que protege a medula, chega na região sacral. Então aquela região começa a ficar interessante. Antes eu não sentia nada ali, de repente eu comecei a sentir, eu quero botar a mão, quero entender o que é aquilo ali, né? Então tem várias formas da gente conduzir isso com uma criança, para ela entender que evidentemente ela não vai ficar se tocando na frente de pessoas, né, e coisas do gênero, mas ela tem que entender que isso é algo natural, que a gente faz na nossa intimidade, mas que tem que acontecer, ela tem que conhecer o corpo, e ao longo da vida ela vai poder fazer essa exploração, né? Não na infância, evidentemente. Mas como a gente vem, né, de uma sociedade que acaba tolindo, né? Tira a mão daí, que coisa feia. Menina, senta de perna fechada. Não faz isso, não sei o que. Menina não rebola, não faz isso. Menina de família, não pode isso, não pode aquilo, não se veste assim, não se comporta assim. Isso vai gerando uma série, né, de repressões na criança. Então ela começa a reprimir desejos que são absolutamente natural, e talvez, dependendo da sua relação com a família, dependendo da necessidade de aprovação que você tem deles, né, da questão do pertencimento, de uma série de outras coisas, você vai para a vida adulta carregando isso. Então eu vou começar, né, a minha vida sexual e de repente isso me causa um certo mal-estar, uma certa culpa. Ou eu não consigo nem ter prazer, porque aquilo ali é tudo muito estranho. Me falaram que aquilo era sujo, que só podia depois do casamento. E a gente tem que entender, né, quais são as crenças que a família carrega e o que passou para você, né? O fato é que toda vez que eu encontro alguém com a sexualidade muito castrada e que isso está afetando o relacionamento, eu encontro ou questões de abuso no meio, ou encontro castrações sérias da família. Criou com alguma família, às vezes, muito religiosa, em que sexo era alguma coisa só para reprodução. Ainda assim, ainda hoje, ainda existe muitas pessoas que acreditam nisso, né? Então, a gente precisa entender isso, né? Se isso faz sentido para sua vida ou não. Às vezes, o que nosso pai e nossa mãe fazia sentido para eles, por conta da época, da geração que eles nasceram, pra gente não faz mais sentido, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Deixa eu olhar aqui o que tem de pergunta. Boa noite, cada um tem uma forma de amar, expressar, é difícil isso. Boa noite, é provisório, só se reinventar, não pode deixar cair na rotina. Enfim, boa noite, gente, antes de tudo. Sim, existem formas diferentes de se expressar, e para quem conhece meu trabalho, eu falo muito dos traços de caráter, né? Traços de caráter são 5 fases na infância pelas quais todos nós passamos, que deixam marcas no nosso corpo, né? Como se fossem impressões digitais no nosso corpo. Então, eu olho pro formato do corpo de alguém, eu já sei qual é o tipo de dor, mais ou menos, que a pessoa carrega, qual é o tipo de experiência na infância que ela passou, porque isso vai me dar expressão e sensação em áreas específicas do corpo, e eu consigo acessar isso. Então, dependendo do traço de caráter da pessoa, ela vai expressar a sexualidade de um jeito, né? Então, a gente tem 5 traços, né? O esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. O esquizoide é alguém extremamente racional. A sexualidade para ele é o ato em si, mas ele não consegue expressar amor de uma forma tão emocional, tá? Para eles é uma coisa mais matemática, né? Eu já falei que eu amo você, então para ele isso tá claro. Ele não é aquela pessoa que vai ficar te beijando, ele não gosta muito de toque físico e coisas desse gênero. Já o oral é alguém que gosta muito de carinho, que tá agarrado em alguém, que são as pessoas com o formatinho do corpo mais gordinho. Gostam muito de carinho físico, de aconchego, de estar grudado no outro. E a sexualidade para eles nem sempre tá ligada ao ato em si, mas sim ao acalento daquilo, né? Do fato de ser amado, de ter alguém ali acolhendo, né? Mais de um cuidado, às vezes, do que o sexo em si. Para quem tem traço de caráter psicopata alto, que é o pessoal com corpinho, né, com triângulo invertido, a sexualidade é algo mais racional também, é algo mais frio, né, e ele está interessado na troca ali daquela relação e faz o possível para não entrar num relacionamento. Eles têm uma restrição e uma tendência a evitar se relacionar, né, profundamente, muito forte.
Depois a gente tem o masoquista, que também tem muita emoção, né? E tem essa coisa mais do acolhimento, do toque, de estar junto, de ser leal no relacionamento, mas às vezes é um pouco mais pesado na relação, tem uma bagagem emocional muito grande, carrega a lista emocional de todo mundo, então isso às vezes afeta a sexualidade. E temos os rígidos, né? Que esses aqui são os que realmente, em termos de sexo, são os que são mais animados, né? Que querem estar com o outro, que querem sim, às vezes triangulam. E eu vi falando aqui de algumas rígidas, né? Da Anitta, Isa e outras pessoas famosas que têm esse traço bem destacado e exercem a sexualidade numa boa, exibem seus corpos numa boa, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Não com a exposição ou nada que tenha a ver com eles, mas com o papel que a sexualidade está ocupando na nossa vida. Como você vê a questão de religiões espíritas? Bom, eu sou de uma família que vem de religião espírita, não vou abordar isso aqui, eu sou, antes de ser psicanalista, né, eu fiz 2 faculdades de comércio exterior, fiz relações internacionais, me especializei em religião, então eu tenho, sim, dentro do que, digamos assim, eu posso dizer aqui sem ser condenada, né? Eu tenho as minhas opiniões, tenho, né, as evidências científicas do que a religião representa e coisas do gênero, mas o que importa para mim aqui não é você ter a religião, é o que a religião acaba castrando do que é natural e isso te impede de ter uma vida plena. Né? Então, se eu venho de uma religião extremamente restritiva, de uma família extremamente restritiva, em que me colocaram na cabeça que o sexo é algo ruim, sujo, proibido, que vai trazer doenças ou coisas desse gênero, isso é uma visão distorcida. E aqui eu não vou citar nenhuma religião em si, porque isso tem mais a ver com a pessoa em si do que a religião. Tem umas que são muito restritivas, tem. Mas eu vivi, por exemplo, 5 anos em Dubai, e lá o islamismo é a religião predominante, né? Então eles têm uma visão de que o sexo é só para reprodução, só pode ser depois do casamento e coisas desse gênero, mas não é o que você vê na prática. Então, assim, honestamente, isso só é praticado, né, na frente da família, né? A suposta castidade. Não é o que acontece na realidade, né? Eu vivi lá muitos anos, tenho muitos amigos de locais, então eu sei que não é assim que acontece. Então, para mim, o que importa aqui não é condenar alguma religião, mas é vocês entenderem que, às vezes, a visão distorcida e crenças que limitam as pessoas, né, a gente acaba trazendo para nossa vida e às vezes nem encaixa, gente, nem faz sentido com a vida que a gente leva. Né? A gente tem que entender que os nossos pais e amar os pais é isso, é a gente entender a limitação deles, entender que eles são de outra geração, que o que eles acreditam faz muito sentido para eles, mas que não necessariamente para a gente vai fazer sentido. Né? A gente já avançou em tantas áreas, né, gente? A internet trouxe pra gente um mundo, então a gente tem acesso a milhões de coisas que provam pra gente que as coisas não são preto no branco dessa forma, né? É sujo, é ruim, é bom e tal. Não é assim que funciona, né? Então, a gente respeita a opinião deles, entende, acolhe aquilo. Ok, mãe, pai, eu já entendi que eu não posso conversar com vocês sobre esse tipo de coisa. Até porque, gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vou falar de etimologia da palavra, tá? Amigo, né? Um amigo. Eu queria muito que a minha mãe fosse minha amiga, eu queria ter essa intimidade com a minha mãe, queria contar pra ela um monte de coisa e não posso contar porque ela não me dá bola e tal, ou porque ela acha feio, acha sujo, tal. Amigo, gente, se a gente for olhar a palavra, amigo, é alguém que é de fora da nossa família. Que essa pessoa... a gente acaba amando tanto essa pessoa que a gente trata como se fosse da família. Mas um amigo, né, pela palavra em si, o significado da palavra, ela não fala de alguém que faz parte da sua família. Então, quando a gente confunde os lugares, e preste atenção nisso, tá? Eu não tô dizendo pra você não ser amigo dos seus filhos, não conversar com seus filhos, ou algo desse gênero, ou com a sua mãe, ou coisas do gênero. Mas tem coisas que verdadeiramente não vão fazer tanto sentido a gente compartilhar, ou com as nossas mães, com os nossos pais, ou com os nossos filhos. Por quê? Porque a gente acaba saindo do lugar. Quando a gente sai do lugar, os papéis se invertem muitas vezes, né? O filho que acaba cuidando da mãe, enfim, acaba gerando uma confusão nessa relação aqui. Então não fica chateado ou triste se a sua mãe ou seu pai não é a pessoa com a qual você pode falar sobre esse tipo de assunto. Escolhe um amigo, né? Uma amiga que você confie e aí compartilha essa parte da sua vida com ela. Vai ser mais saudável do que muitas vezes contar para um pai e para uma mãe que ouve, né, para tentar
tá ali pra você, pra tentar entender o que você precisa, mas que não se sente à vontade com isso, tá? Então, a gente tem que entender que eles fazem parte de outra geração e tá tudo bem. E aí, vamos voltar pro relacionamento. Deixa eu ver aqui. Tem muitos problemas em relacionamento. Então, eu vou fazer a partir na semana que vem, entra lá no meu Instagram, Marisa Daniele, ou no Criança Interior Ferida, eu já coloquei os dados lá. Eu vou fazer uma jornada, né, que é como acabar com a dor da sua criança interior, que eu vou falar, vou fazer vários exercícios práticos, vai ter uma série de coisas em que a gente vai falar justamente de relacionamento, sexualidade também, financeiro, todas essas áreas que a sua criança interior está envolvida nesses conflitos, né? Ou então, olha ali meus vídeos aqui do TikTok mesmo, estão separados por assunto, relacionamento amoroso. Tem uma série de questões que eu trago ali, que geralmente a sua criança interior está envolvida nisso tudo. Por quê? Provável que ela que escolha os seus relacionamentos, né? A gente tem que entender quais são as dores que acontecem nesses relacionamentos. Então tem algum material ali que pode te ajudar a entender isso, tá? Eita, cheguei agora atrasada, mas ela fica gravada, né? E depois eu tô baixando elas e vou colocar tudo no YouTube, né? Que eu tô conseguindo agora esquematizar tudo isso. Eu sou psicanalista, sou consteladora, sou pós-graduada em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização, tenho mais de 30 formações na área. Para quem estiver chegando aí, é interessante, né, entender isso. Sou treinadora, né, de, enfim, empresas que me contratam para a gente gerir a questão emocional dos funcionários, enfim. Então, trabalho com toda essa parte do emocional e sou especialista nessa questão da criança interior. Então, quando eu estou falando dessa criança interior, eu estou falando de uma parte da nossa psique, onde essas experiências infantis, onde essas lembranças, o amor mais puro da nossa existência acontece, mas que também as lembranças, as dores, né, as dificuldades que a gente passou também ficam ali. Então a gente traz isso para a vida adulta e acaba, geralmente, trazendo isso para os nossos relacionamentos. É geralmente onde, gente, a gente vai reviver esses traumas infantis. Vocês percebam, né? Presta atenção nas sensações que as brigas causam nos relacionamentos de vocês, que vocês vão ver que geralmente é uma sensação que você já sentiu lá atrás. Tá? Então é porque a gente acaba revivendo, a gente projeta no outro, a mãe, o pai, espera deles, né, aquilo que faltou na infância, e não é função desse parceiro, dessa parceira trazer isso, essa solução para você. É a gente que precisa resolver essa questão da nossa criança, preencher essas faltas, esses buracos, aprender a nutrir e a cuidar dessa criança, e aí sim a gente consegue se relacionar como adulto. E aí sim a gente consegue exercer uma sexualidade como adulto, né? Criança não faz sexo. Então, quando eu atendo pessoas que estão com essa criança, digamos assim, no controle da vida, geralmente eu tenho uma deficiência na sexualidade dessa pessoa, né? Ou ela vai para uma hipersexualização, então acha que o sexo resolve tudo dentro do relacionamento, ou usa o sexo como uma barganha, como uma moeda de troca, ou eu vou pro lado oposto, uma castração muito grande, em que eu só faço, só o sexo só acontece se o outro me procurar, ou quando eu realmente tá no limite, o outro tá muito estressado, aí sim eu vou dar vazão a isso, porque senão eu vou ter problema no relacionamento. Enfim, o sexo acaba saindo do lugar, né? Então ele deixa de ser algo prazeroso, que gera intimidade, gera conexão, para ser um instrumento, né? Ou uma troca, uma moeda de troca, ou uma solução de um problema, e é aí que as coisas começam a sair do lugar, tá? Então, pra gente exercer uma sexualidade plena, primeiro, a gente precisa estar com uma autoestima saudável. Né? Quem é que gosta, né, de olhar para o outro ou se olhar no espelho e não está satisfeito com aquilo que vê, ou entender que não tem muito valor, entender que não merece ser amada? E quando eu tenho esse tipo de crença, gente, isso é muito comum. Não mereço ser amada, não me sinto amada, ou acho que o outro não me dá o suficiente, ou entro em alguma dessas dores, isso tudo está relacionado à minha criança. E por que está relacionado à criança? Porque é na infância que a nossa autoestima começa a ser formada. É através da interação com os nossos pais e com as pessoas que fazem parte da nossa vida, ao nosso redor, que a gente começa a atribuir valor a nós mesmos, né? Então, se a gente não tem um reforço positivo, se a forma como a gente é criado tem muita crítica, tem muita rigidez, tem muita dor, enfim, a gente está sempre tentando ser aprovada por outro, você já vai ser um pouquinho mais insegura, porque vai estar sempre dependendo de uma aprovação externa. Quando eu levo isso para a vida adulta e entro num relacionamento, é claro que a minha sexualidade, eu não vou ser uma mulher segura para exercer a minha sexualidade. Será que eu vou conseguir me entregar? Ou vou entender que isso pode ser perigoso? Vou ficar namorando
mão do outro? Ou o que pode acontecer, né? Se eu me entregar por completo aqui, o outro vai me usar? O que vai acontecer? Ou eu cresci ouvindo que sexo era um negócio sujo, que era um negócio feio, né? E agora eu tô gostando desse negócio. E a culpa que isso gera. A quantidade de pacientes que chegam para mim com uma culpa muito grande de exercer a sua sexualidade. E quando eu tenho culpa, eu não consigo ter entrega. Né? Como é que eu vou me entregar por inteiro a alguém e usufruir daquilo ali, de toda a conexão, da intimidade que aquilo pode trazer para minha vida, gerar outra vida, né? Ter um filho, fruto desse amor que transborda. Se eu gero, isso me gera culpa, me gera um certo mal-estar. Me conhecer, conhecer meu corpo, isso é algo que traz dor, né? Então, a gente tem que olhar para isso. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Adorei, sua jornada começa quando? Gente, as informações estão todas lá no Instagram. Ali nos meus stories eu coloquei nos 2 Instagrams. Tem um formulário que precisa ser preenchido para você participar da jornada, com todas as informações de horário, né? São 3 dias separados. É uma aula de 4 horas, em que a gente vai fazer uma série de exercícios para todas essas áreas. Então, vocês já vão levar ferramentas para aprender a cuidar da criança interior. E eu vou dar atenção, né, de certa forma individual, vão ser grupos pequenos, né, então é uma aula de 4 horas, todas as informações estão lá, valor, tudo isso, eu fiz um preço super bacana para dar possibilidade de bastante gente participar, né, dentro de um limite que eu possa cuidar individualmente de cada um pouquinho dentro da jornada, então vai ser bem bacana e eu vou repetir algumas vezes essa jornada, né, com certeza absoluta. Vamos lá, bem assim, sim, então tô vendo que tem gente aí. Sim, a jornada tem custo. Quando a mãe acaba com ela, acaba com a sexualidade, você quer dizer? Então, se eu venho, né, principalmente dependendo dos traços de caráter, né, que a pessoa tem. Quem tem traço de caráter oral, né, bem ressaltado principalmente, que tem já uma questão com a mãe, não se sente vista pela mãe, não se sente amado o suficiente, sentir que não fez diferença, eu já vou ter uma autoestima mais fragilizada. Se no topo disso, né, a autoestima mesmo, né, por sorte estou falando disso, se a sua mãe, né, é a detentora da sua autoestima, no caso aqui, né, ela exerceu uma influência tão gigantesca nisso, que as críticas ou a forma como te criou, a rigidez, fez com que a autoestima hoje não seja saudável, a gente precisa cuidar disso, né? Então, como é que eu cuido disso? Eu, Marisa, como é que eu trato isso, né? Como terapeuta, como psicanalista? Eu vou direto lá na raiz. Então, se você fosse uma árvore, não adianta eu ficar aqui olhando pra folha. Ah, eu tô com problema no relacionamento, na sexualidade. Não, mas peraí. Quais foram as dores que levaram você para esse ponto, né? Então, o que aconteceu com a raiz? Ela não recebeu nutriente suficiente, por isso que a folha ela não está saudável. Então, eu vou cuidar da raiz, ou seja, eu vou cuidar dessas experiências da sua infância, né? A gente usa uma série de ferramentas dentro do processo terapêutico para eu entender o que foi que aconteceu, o que saiu do lugar ali. Vou te ensinar a começar como adulta, começar a cuidar da sua própria criança, né? Você mesmo vai fazer muitos exercícios em casa para isso. E ao longo do processo terapêutico a gente vai tendo uma troca para então você conseguir colocar essa criança saudável para a adulta ficar melhor. Não adianta achar que vai melhorar se tiver uma conversa com a mãe ou que vai melhorar se encontrar alguém que vai cuidar de você. Isso é estar ainda nessa criança na dor, né? Então, assim, para eu fortalecer minha autoestima, são uma série de estratégias e ações combinadas para a gente começar a tirar a pessoa da dor, e aí sim você consegue caminhar e ter uma autoestima saudável, entrar num relacionamento saudável. Senão, o que acontece? Quando a minha autoestima ela não é saudável, quando eu venho de referência, às vezes a gente tem que olhar para a família, né, gente? Às vezes a gente tem uma família que é super disfuncional. Então, né, eu tenho mãe narcisistas, eu tenho outros transtornos mentais, eu presenciei relacionamentos abusivos, eu sofri abusos, né? Então eu já vejo dinâmicas que são disfuncionais ao longo das gerações da minha família. A tendência é que eu repita as histórias que eu assisti. Então, é provável que uma mãe que não fortalece, né, de certa forma enfraquece a autoestima de uma criança, ela tenha recebido o mesmo tipo de tratamento, a não ser que ela tenha algum transtorno, né? Eu nunca vi, não estou dizendo que não haja, mas eu nunca vi uma mãe que foi criada em um ambiente saudável, né, que tem uma história de uma família saudável, que se dá bem, que as pessoas conhecem o seu lugar, que as relações são equilibradas. Eu nunca vi alguém fazer isso com uma filha ou com um filho, né, afetar a criança a ponto da autoestima ser fragilizada, né? Geralmente isso já vem de uma mãe que também tem muita dor, que não conseguiu cuidar de si mesma emocionalmente e tem muita dor, e acaba repetindo geralmente
um padrão, né? Então a gente tem que entender o que foi que aconteceu nessa família. Por isso que eu uso muito sistêmica no meu tratamento, né? Eu uso constelação, eu mesma constelo, ou então alguém da minha equipe constela. Eu uso uma série de recursos para eu acessar o seu inconsciente da forma mais rápida possível e a gente entender onde é que tá ali a raiz daquela dor. E vamos cuidar daquilo ali. Porque senão não adianta, gente. Não adianta. Se eu fosse usar a psicanálise, né, normal, e eu não estou fazendo uma crítica à psicanálise, é o fato de que eu entendo que hoje existem outros recursos que me dão oportunidade de acessar essas dores de uma forma mais rápida, né? Se eu fosse usar a psicanálise normal, talvez eu precisasse de 3 anos para acessar algo que eu faço em uma sessão com análise corporal, por exemplo, né? E eu tenho um monte de relatos de pacientes, depoimentos que estão lá no meu Instagram, enfim, na minha página também, para quem tiver interesse, é www.corporevela.com. Lá tem uma série de depoimentos, enfim, em vídeo, escritas, em várias línguas, enfim, de outras pessoas falando do que acessou. Falou, caramba, essa sessão trouxe à tona coisas que anos de terapia não trouxe. Por quê? Porque a gente vai olhar direto para essa criança, né? E para entender da sexualidade, para entender do seu relacionamento, por que não há conexão nesse relacionamento? Será que você escolheu um relacionamento abusivo? Escolheu um relacionamento absolutamente disfuncional? Um relacionamento onde você não se sente valorizada, né? E aí a gente tem que entender quem é que tá no controle, o adulto ou a criança? Porque às vezes o outro, gente, faz tudo que um adulto deve fazer num relacionamento. Mas como a gente entra num relacionamento às vezes com a criança, nunca é o suficiente. Porque o que a gente está tentando suprir ali é receber um amor, receber uma atenção, um carinho, um cuidado que faltou, né? E às vezes falta mesmo de pai e mãe, tem que trabalhar, tem que cuidar de outros filhos, às vezes emocionalmente não tem condição de suprir, acontece o tempo inteiro, né? E aqui sem julgamento, né? Eles fizeram o que puderam. Agora, a gente como adulta, peraí, eu vou suprir o que faltou. Não tem outro jeito, né? Tem um prazo de validade que a gente costuma dizer para responsabilizar pai e mãe pelas dores que a gente carrega, né? Até hoje. Então agora a gente já tem instrumentos para olhar para isso, a gente já consegue entender onde mexer. E a sexualidade é uma delas. Primeiro, é muito deturpada na sociedade, né? A sexualidade. Ela é passada com uma vulgaridade que não necessariamente precisa ter. E se você quiser ser assim, entre 4 paredes, maravilhoso. Mas a forma como isso é externado, eu percebo nas crianças. Eu tenho 2 priminhos pequenos que eu já vejo há de 5 anos fazendo um monte de coisa que uma mulher, de repente, faria, que ela não tem absolutamente noção nenhuma, ela só está imitando o que ela está vendo. E como isso é divulgado, e a sexualidade, né, aquilo não é a sexualidade, eu comecei a live falando sobre isso, né, a diferença entre genitalidade e sexualidade. A genitalidade é genital com genital. Lavou, tá novo, vou-me embora. Sexualidade, conexão, parceria, intimidade, vida, é isso que a sexualidade cria, né, e tá aí a diferença. E a gente é estimulado o tempo inteiro a praticar a genitalidade, né, então a gente se perde, né? Então a gente sai, transa, e não tô criticando quem faz isso, tá? Não tem julgamento nenhum. Eu quero que você entenda que existem níveis de consciências diferentes e objetivos diferentes. Marisa, eu não quero estar num relacionamento, eu quero nesse momento curtir a vida assim. Vai lá, só toma cuidado, se protege e faz o que você entende que tem que fazer. Puxa, agora eu quero ter um relacionamento. A sexualidade, ela é vital para um relacionamento de casal acontecer, independente do gênero, tá? Para quem chegou depois. Ela é vital para esse relacionamento acontecer. E eu, às vezes, pergunto para pessoas, né? Tem pessoas que chegam para mim e eu falo, como é que a sexualidade já não é boa? Você casou, a sexualidade já era boa? Não, nunca foi boa. Era ruim. Eu falo, por que você casou? Ah, porque a fulana era boa, porque ele cuidava de mim, porque ele me dava atenção, porque ele me dava segurança. O que você está procurando é mãe. O que você está procurando é função materna. Você não está procurando um homem ou uma mulher para estar do teu lado. Você está procurando função materna. São sensações básicas que quem faz a função materna, essa é a função delas, da segurança, dar colo, carinho, proteção, acolher. Isso é função materna. E lembra, função nem sempre tem a ver com a pessoa. Nem sempre quem faz a função materna é a mãe. Às vezes é uma avó, às vezes é uma tia, às vezes até uma babá, né? Eu tô falando de função. Então, se você já entrou num relacionamento buscando outra coisa que não é um amor adulto, evidentemente que a sexualidade para você não vai ser tão importante, né? Deu para entender, gente, mais ou menos? Verdade, intimidade ajuda tudo. Sim, isso é através dessa conexão que você acaba formando essa intimidade. De casal, tá, gente? Ah, mas eu tenho com meu amigo. Não, peraí, mas a gente tá falando de outro tipo de amor. A gente tá falando de amor eros. Amor homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, amor de casal, tá? Era isso que eu ia falar, a pessoa tá procurando pai ou mãe, não um parceiro ou parceira, exato. Isso, gente, acontece o tempo inteiro. Por quê? Porque é um movimento inconsciente. É um movimento inconsciente.
o nosso inconsciente, ele governa a nossa vida muito mais forte do que a gente imagina. A gente não tem esse conhecimento. Agora que está vindo com mais força, que a gente está falando mais sobre isso. Então, é importante vocês entenderem isso. Olha para o parceiro e fala, o que foi? Ou para a parceira, e fala, cara, o que foi que me atraiu aqui? A conexão que a gente tinha era intensa, né? Isso tem que ser bom, tem que ser intenso, tem que gerar conexão, tem que gerar intimidade. Eu sei que são mais ou menos material, tem outras coisas que compensam. Ao longo desse relacionamento, isso vai pesar. Acredita em mim, vai pesar. Por quê? Porque esse é um dos instrumentos que ligam, que conectam um casal. Uma pessoa adulta, saudável, precisa sim exercer essa sexualidade, essa conexão, essa intimidade, esse prazer com alguém. Isso é absolutamente natural e é da nossa fisiologia. Então não tem nada de errado nisso. Nossa, mas pra mim, lá no fundinho, eu acho que é sujo, eu acho que é esquisito, eu acho que não é tão bom assim, eu fico culpada, eu fico com isso. Pode contar que tem alguma coisa que você ouviu na infância que fez com que você imaginasse sexo dessa forma. E aí gera culpa. Como é que eu vou ter prazer se eu sinto culpa? Esse negócio é bom, mas é ruim, né? Me dá prazer, mas me dá culpa. Então a gente tem que olhar para essas coisas. Conforme a gente vai ficando mais velho, vai perdendo um pouco a libido, mas ficando mais novo precisa. Então, gente, hoje a gente já tem uma série de recursos, né? Eu muito cedo comecei a olhar minha testosterona para ver como é que tava, não por conta da sexualidade, mas por quê? A testosterona e a progesterona, para nós mulheres, elas governam uma série de glândulas. Elas têm muitas funções no nosso organismo, não é só a libido é uma delas. Então é importante, eu uso, por exemplo, testosterona bioidêntica. Então não é sintética, né? Uma testosterona que não tem perigo de gerar câncer. Ela é como a nossa testosterona que a gente produz. Eu percebo a diferença não só na minha libido, eu percebo a diferença no meu dia a dia, no bem-estar, na disposição. A testosterona faz todo esse papel. Então é importante a gente olhar os hormônios, sim, é importante a gente dar uma olhada nisso. A idade, a menopausa, tudo isso vai afetar. Tá? E isso é fisiológico, vai afetar sim, mas hoje a gente já tem recurso para lidar com isso, tá? Mas o que é mais importante é entender que para a gente se ligar no outro, para a gente se conectar com o outro, para a gente ter essa intimidade de casal, é importante cuidar da sexualidade tanto quanto você cuida do fato de vocês sentarem juntos para ver um filminho, uma sériezinha na Netflix junto, né? Isso tem seu lugar e é importante cultivar, tá? Verdade, deve ter sido para a questão dos hormônios, né, que eu tava falando. Então, assim, eu não vou me demorar muito, porque eu comecei essa aula muito tarde, porque hoje meu dia foi de muito atendimento, foi enrolado. Eu volto amanhã com outro tema, não sei exatamente sobre o que eu vou falar mais sobre a jornada ao longo dessa semana, que é quando a gente tá fazendo as inscrições para a semana que vem a gente fazer. Eu vou abordar isso tudo, eu vou trazer exercícios para vocês fazerem, para começar a estimular essa sexualidade você com você mesma, primeiro, né, para entender o que pode estar fora do lugar aí, tem uma série de recursos pra gente fazer isso, vai ser bem bacana. A aula é fechada, então é tranquilo, é um lugar que vai poder se expor, não tem problema. Que mais? E eu espero que tenha ficado claro para vocês, assim, mais ou menos o que eu tô tentando trazer aqui, né? Os conceitos, sem nenhum preconceito, sem nenhum julgamento, mas para mostrar para vocês que isso é absolutamente natural, que é importante dentro de um relacionamento, que às vezes quando falta sexualidade a gente acaba saindo do lugar, vira mãe, vira filha, vira pai, vira filho, e aí a gente se perde do outro e a relação muda. A gente vira irmão, vira pai, vira filho, e a coisa realmente sai do lugar. E a gente fala, caramba, não tem outro jeito, a gente virou amigo, tem que terminar. Né? Mas não vamos deixar chegar nesse ponto. Vamos cuidar dessa área do relacionamento, assim como a gente cuida das outras. Isso é super importante, tá bom? Eu vou parar por aqui hoje, porque eu cheguei aqui muito tarde, mas amanhã eu volto com certeza mais cedo, quando eu terminar os atendimentos. Eu venho bater um papinho com vocês e vou falando mais ao longo da semana da jornada, tá bom? Boa noite, gente. Obrigada para quem ficou aqui, tá?